Galera, bora para mais uma análise completíssima aqui no canal de um projetor que é famoso e principalmente abaixou muito o preço dele. Ele tá ficando aí na faixa de R$1.000, que esse aqui é o Bytec Love U14. Eles diminuíram bastante o valor dele, principalmente aí na Black Friday. Então acompanhe o canal porque o link desse produto e outros produtos da Bytec estão com preço muito bom. Tudo com cupom exclusivo aqui do canal, mais o cupom do AliExpress para chegar nesse valor. E daqui a pouco eu vou falar das configurações dele, mas hoje vai rolar uma live aí, então fique esperto que vai ter sorteio nessa live e eu ainda tiro algumas dúvidas de vocês. E ele tá interessante porque ele tem a ótica selada, lentes de vidro e tem um ótimo sistema de refrigeração. Não só isso, tá? Em questão a brilho, eu fiz os testes com ele, que ele quase bateu 800 ancilumes. Ficou aí com 790 ancilumes, que é um ótimo valor por esse valor. Não só isso, tá, gente? Ele tem um sistema Android não homologado internamente, com 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. E é um projetor que eu acho bem bonito nesse estilo. Tem um tecido aqui, ó, na parte da frente. Tem um botão aqui que ele fica ligado, né, retroiluminado. Tem a câmera para fazer autofoco, autoajuste de keystone, desvio de obstáculo também. E eu achei a construção dele bem robusta. Ele não é leve, eu vou deixar o peso aí na tela para vocês junto com as dimensões e olha as entradas dele. Então ele tem duas entradas HDMI, a entrada HDMI 1 tem a opção de HDMI ARC, mas ele não tem a opção de 4K pelo HDMI. Uma entrada USB que vai alimentar dispositivos como Fire TV Stick, Chromecast, também dá para colocar N dispositivos aqui como mouse, teclado, pendrive, HD externo, porta P2, SPDIF, né, que é a entrada ótica, além da RJ45, se você estiver longe aí do Wi-Fi, você pode utilizar diretamente com cabo de rede. Aqui é o receptor de infravermelho dele e também tem outro receptor aqui na parte da frente, porque o controle dele não é misto, não tem a parte Bluetooth, é somente infravermelho. Deixa eu mostrar, antes de falar da parte de baixo dele, ó, aqui você coloca o cabo de energia, e esse projetor sim é bivolt, ó, na parte de baixo dele aqui, ele tem as borrachinhas aqui, ó. Se você remover, você vai ter acesso à furação de 4 pontos para você colocar o suporte. Ele não tem a furação central e tem essa pecinha para você angular o projetor. E bora lá que eu vou mostrar para vocês as instalações e os testes que eu fiz com o Bytec Love U14. Realizei a instalação dele, deixa eu até mostrar a distância que ele está da tela, porque ele tem um bom true ratio, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, 2 metros, quase 2,60 metros. E ele já fez a 100 polegadas, detalhe, luz acesa aqui, então ele tem um brilho para empurrar aqui pelo menos esse ambiente com luz artificial. Você perde um pouquinho de qualidade de imagem, o ideal é você deixar no escuro, mas tem um detalhe, normalmente eu coloco os projetores aqui, ó, aqui em linha reta. Como ele tem uma projeção um pouco offset, né, deixa eu mudar até a câmera aqui para vocês entenderem, ó, ele vai daqui para cá, então ele tem esse ângulo um pouco mais para cima. É bom para você colocar no teto também, se você quiser colocar ele um pouco mais baixo, assim, não deixar tão alto. Então tenha em mente isso aqui na hora de realizar a instalação dele. E assim ele fica com o ambiente totalmente escuro. Vamos testar aqui o autofoco, alto desvio, alto enquadramento de tela e desvio de obstáculo. Não sei se eu ativei no menu, deixa eu ver se está ativado aqui. Aqui eu fiz um teste rápido e aqui é o bom que eu mostro para vocês configuração. Já vai aqui em projeção. Eu nem falo isso aqui depois. Está ativado. Era para ter corrigido. Deixa eu voltar aqui. Mexer aqui. Esse suporte que ele tá não tá bom, tá, gente? Ó, vou deixar aqui. O ideal é ele tem que desviar daquela parte ali. Depois eu volto o projetor pro centro que eu quero mostrar a imagem de foco. Ó. Ele fez o enquadramento. Ó, fez certinho o enquadramento. Ó. Olha como é que tá aqui. Bem no canto, ó. Bem pouquinho falta. Aí eu coloquei um pendrive aqui, ó. Já tá o arquivo. Vou botar aqui na tela inicial, que eu mostro para vocês, ó. Tem um ícone ali, ó, de pendrive, vai em gerenciamento de arquivos e depois dispositivo externo e lá na imagem aqui de foco, ó, com foco automático dele. Olha como que tá o foco desse projeto, ele consegue focar muito bem aqui. Deixa eu ver aqui nesse canto, bem nessa parte aqui, ó. Olha só, focando bem também. Aqui também, o único desfoque que eu notei aqui, ó, teste de som e ruído, ó, 50 decibéis, entregando esse brilho, tá muito bom. Vou dar play aqui, deixa eu botar o volume no máximo, aí agora sim, volume no máximo, ó, dá play na música.
Cara, dá pra escutar o grave tranquilamente, o som é bom, principalmente aqui ó, nesse espaço, eu não vou precisar de caixa de som externa. Comentar da qualidade de imagem, ó, vídeo aqui em 1080p, no mesmo vídeo que eu sempre coloco. Configuração é o seguinte, parede branca, ambiente totalmente escuro, ele tá mais ou menos umas 50 polegadas. Mas o que eu notei, além do foco tá excelente, ele não tem ghost nenhum, ele não tem aquele sombreado que você vai reparar em letras brancas em telas escuras, então o nível de preto dele está excelente para projetor LCD. Qualidade de imagem não tem nem o que dizer, gente, está muito bem equilibrado, dá para ver bastante os detalhes, a imagem está bem fluida. Eu estou utilizando o Fire TV Stick pelo HDMI, então libera essas opções aqui laterais. Você clicando nos 3 tracinhos aqui, você consegue fazer as mudanças, né, com os pré-definidos, ou você pode colocar da forma que você quiser. Mas a imagem padrão já está excelente. Eu vou até colocar na imagem aqui com mais detalhes, que eu consigo reparar algumas coisas, mas o foco do projetor está muito bom. A imagem também está muito boa. Eu vou colocar outras imagens aí para vocês darem uma checada. Como é que está a qualidade do Bytec Love U14. No sistema, é um sistema que eu já estou bem familiarizado aqui, já utilizei bastante. A maioria dos projetores vem com esse sistema quando não é homologado, mas ele vem com espelhamento de tela tanto Android quanto iOS. E se você quer fazer o download dos aplicativos, utiliza essa loja aqui. Eu vou até abrir o Netflix para vocês entenderem como é que está funcionando. Aqui no Netflix eles fazem aquela adaptação para você conseguir utilizar sem aquele modo mouse, que fica um pouco difícil navegar. Eles fazem essa adaptação, então você só utilizando os direcionais, você já consegue mexer em todo o Netflix. Mas se acontecer de você precisar do modo mouse porque no controle não tem, é só você segurar os 3 tracinhos do controle durante 5 segundos. Ó. Liberou o modo mouse, então por aqui você consegue mexer também. Mas como eu disse para vocês, vocês não precisam do modo mouse. Quer desligar o modo mouse? Segura os 3 tracinhos por 5 segundos. Olha, vai desligar ali e aí você consegue utilizar o controle para navegar de volta aqui no Netflix. E em configurações tem a rede, então ele vai conectar no 2.4 como no 5.0 GHz. Tem a configuração com fio, se você usar o cabo RJ45. Ponto de acesso, ele vai repetir o sinal do Wi-Fi que está recebendo. Se eu não me engano, também repete o sinal se você conectar um cabo de rede. Bluetooth, eu fiz a conexão de um teclado para colocar senhas aqui no Netflix, Prime Video, entre outros. Projeção, eu já falei muita coisa aqui, mas tem a opção de você diminuir e aumentar o tamanho da tela digitalmente. E tem outra função aqui embaixo que você consegue alterar, né? Quer deixar ele de cabeça para baixo, você tem essa opção por aqui. Aqui é o idioma, já coloquei em português. Nessa parte de configuração é o horário. Se você é do Sudeste, coloca GMT-3 e pode deixar aqui no automático. Sistema onde você realiza as atualizações, mas não teve nenhuma atualização por enquanto aqui no projetor. Em outros ajustes, tem uma configuração aqui que eu gosto muito nos projetores, que é o modo de brilho. Você consegue customizar esse brilho. Você pode deixar aqui ó, no 100%. Se está num ambiente muito escuro, você consegue diminuir bastante esse brilho. Ó. Você pode deixar assim, dessa forma. Daqui a pouco eu falo para vocês quanto vai ficar o oscilômetro quando eu colocar a câmera térmica, e também falo o consumo, né, da diferença do modo com menor brilho e no máximo. Por aqui você consegue ativar o HDMI ARC, SPDIF, tem como você colocar sleeper por aqui. Quando você colocar energia também tem como você ativar o projetor e também pode escolher para ele direto no HDMI quando você ligar o projetor. E sobre a máquina, Android 9, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. E para quem está pensando em jogar, realizei o teste de input lag. Ele ficou com valor aí de 140 milissegundos, então ele não é muito indicado aí para jogos online, jogos offline até dá para jogar, mas mesmo assim você vai sentir um pouco esse input lag. Utilizando a câmera térmica, eu também vou colocar outras informações como o consumo na potência mínima e na potência máxima. Esse teste eu deixei ele mais ou menos umas 3 horas ligado, porque esse projetor tem sim uma refrigeração robusta, ele tem 2 saídas de ar quente, então no mínimo ele deve ter 2 coolers internos, se não bobear não deve ter 3 coolers, ele mesmo assim bateu a máxima de 44 graus, isso na potência máxima. Se você coloca na potência mínima, ele diminui uns 5 a 6 graus.
Antes de dar meu veredito final, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar. Se tiver a opção de dar hype, isso ajuda demais. Live 8 horas hoje, na data de hoje. Fique esperto, além das promoções que estão rolando aí na Bytec. Confere aí os links que estão na descrição. Agora falando dos pontos positivos, levando em consideração o valor do Level 14. Cara, quase tudo aqui, gente, é ponto positivo. Não tem como. Brilho, quase 800 ancilumens aí, um brilho muito bom. Tem a opção aí no sistema de você diminuir e aumentar o brilho, que eu acho essa opção muito boa. O foco dele tá excelente também. O contraste, né, o nível de preto dele é um preto bem profundo para projetores LCD. Ele tem várias entradas, né, 2 entradas HDMI. Isso aqui é muito bom. O som dele também é potente. Tem um baixo torrete, tem a ótica selada, as lentes de vidro. A única coisa que eu posso reclamar desse projetor é porque ele tem um alto input lag. Então, dependendo do jogo, principalmente você que vai jogar offline, eu já não recomendo muito. Então, um projetor incrível por esse valor, tá valendo muito a pena, com certeza. Indico, praticamente quase todos os projetores da Bytec vale muito a pena, principalmente que eles têm o suporte aqui no Brasil, com assistência técnica e garantia. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, deixa aí nos comentários ou participa na live hoje e pergunta lá. Valeu, abraço, tamo junto.